Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição Money Report Money Talks da série Notáveis do Marketing. E hoje estamos aqui com um grande nome na área quando falamos em televisão. Fred Miller, diretor executivo de negócios e marketing do SBT. Oi Fred, tudo bem? Tudo bem. É um prazer ter você aqui hoje com a gente. Fred, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre a sua trajetória, o SBT no pós-pandemia, como que está o time nessa aceleração digital, o público. Então, primeiro, eu queria falar com você sobre você. Você é um experiente profissional na área de marketing, tem uma longa e consistente trajetória nesse mercado. Você, depois de quase 2 décadas, revolucionou na frente da área do Globosat e imprimiu agora sua assinatura no sucesso da empreitada, assumindo o SBT, se não me engano, no final de 2019, né? Isso. Foi bem no comecinho da pandemia, pegou o SBT na pandemia, com essa missão de reforçar a posição da emissora em um cenário que nunca foi tão competitivo, na minha visão, né? Então, é mais um grande desafio numa carreira que você enfrentou, de muitas delas, né? Então, Fred, conta pra gente um pouquinho como que foi essa sua trajetória nesse mercado. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer e um privilégio estar aqui conversando com vocês. Bom, eu comecei há muito tempo, né, em 87, só com 21 anos, na TV Globo de Recife. Fiquei por lá 5 anos e em 92, bem no começo da TV Paga, da indústria da TV Paga, eu iniciei lá na Globosat como primeiro executivo de contas. Resumindo aqui minha passagem, que depois de lá eu saí em 95, fui para a TVA, enfim, depois de TVA passei por Record, Editora 13, enfim, voltando em 99 para a Globosat. Em 2003, o diretor, que era Cláudio Santos, por uma coincidência, foi convidado para ir para o SBT e o Alberto Pessegueiro me fez o convite para assumir ali a direção comercial, e de 2003 até 2019, como você colocou, né, foi um movimento constante de mudanças ali em relação ao mercado, em relação à tecnologia, em relação enfim, aos negócios, e sem dúvida foi um período de muita mudança, que, aliás, na minha opinião, né, a mudança é algo constante hoje no nosso negócio, né? No negócio de mídia, comunicação, distribuição de conteúdo, todas essas vertentes, a mudança é algo constante, né? Eu gosto de uma frase de um editor da Wired que fala que o mundo nunca se moverá tão devagar quanto agora, né? Que cada vez mais as mudanças serão mais rápidas. E isso está se confirmando. Essa frase ele disse há uns 4, 5 anos atrás, e isso está se confirmando, né? Então, em 2019 eu fui para o SBT, exatamente para esse desafio de olhar exatamente o que o SBT tinha de melhor e o que eu poderia estar agregando ali de mudanças e de estrutura. Cheguei ali em outubro de 2019 e as mudanças começaram ali em começo de março de 2020. Praticamente uma semana depois de começar a ter as novas áreas, enfim, um novo desenho, veio a pandemia. Mas, sem dúvida, eu acho que foi desafiador, mas foi um período de muito aprendizado e tanto por minha parte, né, conhecer cada vez mais o SBT, apesar de todas as dificuldades de distanciamento, mas ao mesmo tempo estar ali naquele novo negócio que é a TV aberta, já que TV Paga eu tinha um histórico grande e sem dúvida hoje eu tô muito feliz em poder estar dentro do SBT e fazendo podendo colaborar nas transformações que a gente tem pela frente. Legal. E falando em TV aberta, né, você agora é líder de área de marketing de TV aberta de grande porte, né, que é o SBT, que sempre foi um dos maiores, né, da TV aberta.
E eu imagino que você tem uma tarefa bem complexa, com várias frentes de ação, porque hoje uma emissora de TV aberta não pode só olhar para as outras TV abertas. Antigamente era só você competir com a Globo, com a Record, e pronto, você olhava para isso. Mas agora vocês têm que olhar para o Netflix, tem que olhar para o YouTube, tem que olhar até para o WhatsApp, porque assim, as pessoas têm que... você está competindo com o entretenimento das pessoas em tudo, né? Porque a pessoa pega a tela, vai deitar e tem que decidir diversas opções. Então, como que vocês estão encarando o desafio de ganhar mercado em um cenário multifacetado de comunicação, como que está sendo hoje? Eu digo que a guerra da atenção, né, do consumidor, ela só cresce, né? O volume de conteúdo que você tem ofertado, ele se multiplica, né? Então, se você for olhar, como você falou, né? Se você for olhar até a década ali aqui no Brasil, vamos falar de Brasil, até o começo da década de 90, você tinha somente os canais abertos, depois ali um começo bastante lento de TV paga, mas depois cresceu, tinha uma base grande, e aí você já tinha um volume maior, o que a gente chama de OTT, né, os over the top, né, como Netflix, como os streamings de uma forma geral, né, também hoje você tem uma oferta bastante importante e isso acaba gerando uma competição enorme. Então, primeiro ponto, né, quer dizer, o que você precisa criar? Conteúdos relevantes. Né? Essa é a base de qualquer produtor de conteúdo, seja ele com distribuição na TV aberta, seja ele na distribuição no YouTube, seja ele na distribuição de um aplicativo. Você precisa ter conteúdos relevantes, né? E o Brasil, né, ele tem características específicas em relação a outros países, né? Então você tem desde a questão de ele ser um país continental, né? Então você tem ali aquela brincadeira do Oiapoque e Chuí, quer dizer, você tem uma diversidade enorme, né? Nesse ponto vou reforçar que eu olho para trás e vejo o privilégio que eu tive de ficar um tempo fora do eixo Rio-São Paulo, onde eu pude atuar num mercado grande, que era Pernambuco, não era um mercado pequeno, tinha muito cliente relevante, e ainda tem hoje, mas por outro lado, com dinâmicas diferentes, né? E muitas vezes a gente se pega ali um pouco analisando o que eu brinco, Jardins de São Paulo e a Zona Sul do Rio de Janeiro, né? E aí parece que você se fecha naquilo e fala, nossa, essa é a realidade. Não tem dúvida que essa realidade existe, ela vai cada vez mais aumentar na questão regional, porque as tecnologias estão ficando com um custo menor para o consumidor, e além disso as tecnologias estão, ou seja, mais acessíveis e ainda em desenvolvimento, como por exemplo com o 5G, que no caso no mobile vai gerar uma outra experiência, né? Então isso tudo tem que ser levado em consideração. A velocidade que isso vai acontecer no Brasil, eu não sei te precisar agora, até porque depende de investimento, depende de uma série de fatores. Mas quando você olha a questão da TV aberta hoje, ela ainda é muito relevante e muito forte no que diz respeito a volume de horas e audiência que nós temos. Seja ela no que eu digo no canal linear, que hoje a maioria das emissoras, já eu vou falar um pouco de SBT, você tem ali, evidente que você tem o canal linear que está ali na televisão, mas você tem, nós temos o nosso canal linear dentro do SBT Vídeos, né, que é um aplicativo onde você tem ali você pode ter acesso, você tem o canal linear dentro do site, ou seja, você tem acesso àquele conteúdo e também tem ele de forma distribuída, de forma não linear, né? Então, quando você volta para aquele ponto que você falou, o que eu chamo de guerra de atenção, né? Quer dizer, como é que você
né? Você tem ali, muitas vezes, a segunda tela, né? Quer dizer, você está ali assistindo a TV e você está ali interagindo em alguma rede social. Então, falando um pouquinho de SBT, como a gente olha esse negócio, nós fomos a primeira emissora a fazer essa distribuição não linear, ou seja, você tem um streaming, você tem um... Sim, nosso streaming é o YouTube, nós temos isso há mais de 15 anos, e ali a gente começou a distribuir todos os nossos conteúdos ali dentro. Então, quando você vai ver, você vai entrar dentro de um sbt.com.br, você vai ter todos os conteúdos ali armazenados. Mas quando você vai para dentro do YouTube, você vai ter ali a sua distribuição por canal. Então, cada programa tem um canal. É uma dinâmica dependendo de cada plataforma. Do mesmo jeito que nós temos muita coisa sendo, não no conteúdo linear inteiro, né? Mas nós temos distribuição em todas as redes sociais, né? Todas elas, Quai, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, todas as plataformas a gente tem atuação e dentro dessa atuação é evidente todos os nossos conteúdos ali dentro do YouTube. Então, se você for olhar, a gente já vem com esse mindset de ofertar para o nosso consumidor aquele conteúdo que ele perdeu no linear em um outro momento, né? E isso a gente vê claramente em outros momentos, picos de consumo no dia seguinte, como novela Poliana Moça. Então, mas volto a dizer, né? Quer dizer, a guerra não é simples, né? Quer dizer, o volume de conteúdo ele cresce a cada hora e a necessidade da gente tornar o nosso conteúdo cada vez mais relevante. Entendi. E o streaming de vocês segue para essa linha de rede social, de vídeos? Então, hoje nós temos um aplicativo, tá, que para todas as plataformas de Android e iOS, nós temos ela distribuída, que chama SBT Vídeos. Uhum. Estamos no momento de um desenvolvimento, de uma evolução desse modelo, né? Temos todos os nossos conteúdos distribuídos dentro do YouTube. Então, e também temos isso dentro do nosso site. Então, esse é o movimento que a gente tem em relação a como é que você acessa. É evidente que os próximos passos estão sendo definidos para a gente ter uma evolução hoje no modelo que nós temos hoje. Mas não resta dúvida, o ponto é como que eu oferto o conteúdo para ele, para o consumidor, para o nosso, que a gente não, eu chamo, né, não dá para, ele é o telespectador, mas ele no final ele é o nosso consumidor no nosso conteúdo. Em que plataforma, em que momento, é a questão do everywhere, na veia, né? Quer dizer, você distribui realmente ele em vários momentos para ele poder ter acesso. Certo. E agora falando desse consumidor, ou do público, a gente percebe que o SBT, assim como você falou, tem trabalhado bastante nas mídias sociais, né? Eu pelo menos vejo muito TikTok, dos memes, tem o podcast com os atores, tem até a Twitch com os jogadores, que eu adoro ver os streamers, aí eu vejo lá que tem o SBT Games lá, né? Então está se aproximando muito do público jovem também, além do público tradicional, que tem os programas, tem o público jovem. Isso foi uma estratégia que decorre de algum tipo de pesquisa de comportamento de vocês? E esse público jovem também é de maior interesse do SBT agora? Bom, vamos lá, vamos começar do começo. Acho que vamos separar as duas coisas. Isso. Primeiro, a gente tem uma área de inteligência de mercado que realmente com uma atuação bastante forte, levantando pesquisas ad hoc ou trabalhando mesmo as pesquisas de tendência de consumo de vídeo. E isso apoia muito as decisões de novos conteúdos, tendências, essa coisa toda, né? Quer dizer, então isso é um trabalho contínuo, não tem então a área de inteligência de mercado ela tem uma atuação muito forte nesse ponto. Mas vamos voltar um pouquinho na questão de conteúdo, que o SBT ele sempre olhou
para esse público, vamos dizer assim, mais jovem, infantil, né? Quer dizer, hoje a gente não tem desenhos animados todo dia, mas até pouco tempo nós tínhamos. Nós temos, sim, no final de semana, desenhos animados, e quando você olha para isso, nós somos a única emissora que ainda exibe desenhos animados em sua grade, né? E eu acho que isso é um dado importante, porque como é que você consome desenho animado? Ou você tinha ali as TVs pagas com um volume grande, são vários canais que você tem ali focados para targets diferentes até desse público infantil, um pouco mais bebê, um pouco lá de 5 a 7, um pouco mais teenager e tal, 9 a 12. Então tem vários canais ali com vários segmentos, mas o SBT ele sempre olhou mais para esse público. Na hora que você olha, por exemplo, para as nossas novelas, elas não são infantis e não infantilizadas, mas elas são focadas para a família. Então, quer dizer, esse é um ponto, né? Quer dizer, então, você pega Poliana, agora Poliana Moça, que é um sucesso de audiência e dentro do YouTube, né? Então, a gente exibe Poliana num dia e no dia seguinte ele está disponível ali para exibição e o volume de horas consumidas é enorme, né? Aliás, nós somos uma referência para o YouTube em relação a consumo de horas. E aí, contando um pouquinho a história nós percebemos ali que este público ele merecia cada vez mais atenção, então são dois públicos que a gente classifica aqui de forma diferente. Primeiro é o game, né? O gamer é um consumidor de várias, vamos dizer assim, vários públicos diferentes, né? Onde você tem ali até nicho do nicho, que eu brinco, né? Mas que não são nichos. Na hora que você vai ver, você fala, é um nicho? Não, é um nicho porque ele é um recorte, mas o volume de pessoas ali envolvidas nesse conteúdo é bastante grande. Então, o SBT Games ele nasceu em 2019, ele já estava lá quando eu cheguei, só que ele ganhou um impulsionamento durante a pandemia. Né? Ele ganhou um impulsionamento durante a pandemia. Então, hoje, nós procuramos trabalhar outras redes sociais no SBT Games, mas a nossa principal plataforma é a Twitch, que a Twitch é a plataforma onde você realmente ali, o ambiente, os streamers, é onde eles mais se sentem ali, vamos dizer assim, à vontade. Nós temos mais de 20 influenciadores, streamers, gamers, vamos chamar aí o nome que vocês queiram dar, que cada um chama de coisa, mas são mais de 20 gamers ali que streamando, 20 streamers ali trabalhando, mais de 20. E nós hoje geramos campeonatos. Então hoje, nesse ano, a gente está fazendo mais de 12 campeonatos. E aí são Fortnite, FIFA, LOL, aí dentro. E por isso que eu estou falando de recortes, né? Então tem gente que adora Fortnite, tem gente que adora FIFA. Tem games que jogam os dois, estou falando aí mais do amador? Tem. Mas normalmente você tem ali um volume de pessoas ali dedicadas a cada jogo desse. E é uma plataforma, sim, que a gente entende que tem crescido. A gente tem dado muita atenção para essa plataforma. A gente tem uma curiosidade, né? Quer dizer, a gente percebe que os gamers eles se aproximam muito do SBT. Eu acho que a gente tem realmente além de ter os SBTistas, né, vamos dizer assim, né, que são super fãs da marca, são super fãs, né, totalmente ligado ao Silvio Santos, enfim, mas o SBTista ali é aquele cara fã do nosso conteúdo. Você tem essa ligação dos gamers com a emissora, né? Então isso é muito, muito positivo. Ali, passando para outro conteúdo, né, para não me estender tanto nos gamers, mas os games, o SBT Games sim é sem dúvida uma plataforma crescendo de uma forma bastante rápida. A gente tem o TVzinho. O TVzinho ele nasceu de uma oportunidade no meio da pandemia, onde nós estávamos ali com o elenco da novela,
Ele chama TVzinho porque é é o público focado é a geração Z, que é é o teenager, vamos dizer assim, ali a ponta do Z, né? Porque o Z acaba ali em 2010. 2010 é o último ano do Z e o 2011 já é a próxima geração. Mas foi por uma oportunidade. Nós avaliamos, falamos, a gente pode gerar conteúdo, não podia gravar porque por uma série de implicações, mas a gente pode fazer conteúdo com um time menor. E a partir disso, a gente desenvolveu. Hoje nós temos 7 milhões de inscritos no canal no YouTube. Tá? É um volume, o canal é um líder dentro dos nossos canais. Nós temos ali várias frentes, então tem conteúdos feitos pro TVzinho, que é distribuído no TikTok, distribuído no YouTube, distribuído no Quai, inclusive Quai a gente está com spin-off da Poliana Moça, onde a gente está fazendo um conteúdo ali legal, específico para o Quai. Foi um projeto comercial e a gente tá super animado com essa parceria. E você tem outras e ali toda hora tem um conteúdo novo. Por exemplo, o Policast, que é um o nome já diz, né? É da Poliana, e você tem ali um bate-papo, falando sobre a novela, né? E está indo super bem de audiência, que na verdade é um vídeo, né? Né? Tava lá vendo é um podcast, mas é um videocast, na verdade, né? E essas duas frentes são super importantes, exatamente para poder falar com esse público, que não é geracional. Ok, a tendência de consumo de vídeo está mudando, não vamos discutir isso, quer dizer, isso é dado, mas sempre foi muito difícil atrair esse público e captar essa audiência desse público em qualquer geração, né? Normalmente é a geração mais ativa, que está ali mais na rua, que está com a agenda mais cheia, sempre foi mais difícil. E a gente tem todo um cuidado e toda uma estratégia para estar mais próximo desse público. Afinal de contas, ele vai ser o nosso público adulto do futuro. É verdade. Muito legal. E agora falando de outro público totalmente diferente, que é o público do futebol, que é outra área. A gente sabe que nos últimos tempos o SBT está disputando aí pela transmissão de campeonato de futebol, está bem acirrado. E o SBT está se mostrando agressivo nesse campo, brigando para ganhar terreno. Eu queria saber como que está agora o obstáculo para isso, que vocês pegaram o Conmebol, pegaram a Libertadores, que agora eu acho que nos últimos dias... Fomos para a Sul-Americana. Como que está as expectativas agora para isso? Bom, eu acho que, vamos lá, foi por um jogo ali, Fla-Flu, no meio da pandemia, que surgiu a oportunidade da gente transmitir a final do Carioca, acendeu dentro de toda a empresa, especialmente do próprio Silvio, a potência e a capacidade de gerar audiência e engajamento do futebol, né? Então, não que isso não tinha mais... ali naquele jogo acendeu de novo a chama, vamos dizer. Uhum. Logo em seguida apareceu a oportunidade da gente de termos a Libertadores, e ali a gente realmente está terminando esse ano o nosso contrato de Libertadores. Foi um grande sucesso, vários patrocinadores, audiências enormes, né? Quer dizer, coberturas memoráveis, né? Quer dizer, nunca uma emissora aberta fez pré-jogos, por exemplo, pré-jogo de 1h30, realmente trazendo todo o clima do jogo, mostrando todos os detalhes do jogo. Agregou bastante valor. Exatamente, nós entregamos muito valor
E isso nossos anunciantes reconheceram e reconhecem. Nesse novo bid que a gente, vamos dizer assim, entramos, infelizmente a gente não conseguiu renovar, mas vamos seguir com a Sul-Americana para 2023. É um campeonato também relevante, com grandes clubes, né? Quer dizer, né? Hoje você tem ali sempre, na última Sul-Americana nós tivemos uma final brasileira, e esse ano teremos um brasileiro na final, pelo menos, em 2022, da Sul-Americana. Tivemos Copa América, né? Então Copa América masculina, esse ano nós fizemos uma Copa América feminina, primeira vez na história que a gente exibiu o evento para a TV aberta no Brasil. Uma ótima repercussão, tanto de audiência, onde a gente realmente fez excelentes índices de audiência, ficando na vice-liderança, e também de publicidade, porque realmente a gente tinha uma expectativa, mas o mercado respondeu de uma forma muito mais positiva do que nós imaginávamos. Isso é ótimo, né? Quer dizer, então o futebol feminino ganhando seu espaço, eu acho que isso é fundamental, né? Então foram Copa Feminina, e antes até da Copa América, que é um evento super importante para nós, tem a Champions League, né? Quer dizer, depois de muitos anos, eu não sei, eu não vou dar chute agora, mas durante acho que uma ou duas temporadas não, durante um ou dois contratos, a TV aberta não esteve presente, acho que foi somente na TV paga e cobertura do Facebook, e nós trouxemos também de volta a TV aberta a Champions League, que também terminamos em maio a primeira temporada e estamos começando aqui a segunda. Essa semana nós tivemos já um grande jogo e a expectativa é de ter altas audiências também. Então isso é muito, muito, muito positivo. E estamos olhando várias oportunidades em relação a direitos, né? Quer dizer, o futebol para nós ele hoje é estratégico, importante, super dentro da nossa estratégia de programação, ele hoje faz parte, né? E o futebol ele casa muito com o SBT, né? Com a forma de entrega do SBT, essa coisa toda. Então eu acho que o futebol, ele, sem dúvida, ele veio para ficar, e a gente está olhando todas as oportunidades que possam surgir para a gente trazer mais conteúdo para a nossa audiência. Legal. Agora, quase acabando aqui, para a gente falar de anunciante. O público, além de ser mais apressado com conteúdo, ele também é com anúncios, né? Ele também está com uma formalidade, com menos paciência. Como que a TV aberta está formatando para esse público ter mais aderência, para impactar mais o telespectador? Bom, vamos lá. Eu acho que o comercial de 30 segundos, ele continua com uma relevância muito grande. É só olhar os resultados que os anunciantes têm, né? Quer dizer, se isso não fosse dar resultado, eu tenho certeza que os anunciantes já tinham tirado, mas ele tem relevância muito grande. Mas, contando um pouquinho aqui qual a forma da gente olhar o mercado, né? O SBT especificamente. Evidente que a gente tem toda essa compra que a gente chama de comerciais de 30 segundos, ela tem uma dinâmica de negociação, de programação, um ponto importante de regionalização cada vez mais, né? Então a gente tem 114 emissoras onde o anunciante pode realmente ali conseguir falar exatamente com cada região necessária da sua estratégia, da sua atuação. Mas e aí faz parte um pouco da estrutura montada hoje. Quando eu cheguei, eu procurei colocar três frentes ali na área. Então hoje tem uma área de negócios digitais, onde ele procura fazer a entrega, o que eu costumo dizer, brincando, né? Não é TV ou
digital, é TV e digital. Então, a estratégia muitas vezes passa por esse E, então a área de negócios digitais ela está ali focada em como que eu vou entregar uma solução para esse anunciante, seja nas nossas redes sociais, seja dentro do nosso inventário do YouTube, seja até gerando algum conteúdo que a área de solutions, é o SBT Solutions, que é uma área bastante, vamos dizer, bastante grande dentro do SBT, onde a ideia é gerar soluções de dentro para fora, ou seja, conteúdos em que nós enxergamos que a gente pode levar para os nossos clientes para ter uma, vamos dizer assim, uma ligação entre o conteúdo e a marca, seja ele marca / produto, e de dentro para e de fora para dentro, onde a gente recebe briefings e vamos dizer assim, desafios de marcas e de campanhas para a gente poder gerar soluções específicas de conteúdo de entrega para essas marcas. Além disso, a gente tem uma área de produto que procura fazer com que a gente tenha essa entrega customizada, ou seja, sim um trabalho de uma venda muito mais consultiva hoje do nosso time do que era antes. Então a gente procura entender o problema do cliente, procura entender o desafio do cliente, seus objetivos de mercado, seus objetivos de comunicação e até mesmo de como agregar aquela marca, aquele determinado tipo de conteúdo, se ele quer gastronomia, se ele quer games, se ele quer agro, a gente consegue atender diversos tipos, porque a gente tem frentes como, por exemplo, o SBT News, que hoje estão 2 anos com ele no ar, ele é o canal com o maior número de seguidores no YouTube, são 4 milhões de inscritos. Então, quer dizer, o desafio qual é o teu problema? Não tem o que eu brinco não tem receita de bolo. Né? Quer dizer, não tem um pacote pronto. A gente quer ouvir o desafio e a gente quer entregar o melhor que o SBT pode gerar de resultado para esse anunciante. Tá certo. E vocês têm alguns principais nichos de anunciantes que interessam agora, SBT? Olha, como TV aberta e pelo volume de audiência, a gente tem uma capilaridade grande de segmentos de anunciantes, né? Então, eu não diria que a gente tem um trabalho específico para determinados tipos de segmentos. Hoje a gente realmente, como sempre foi, a TV aberta ela tem uma capilaridade e até porque a gente consegue fazer entregas de diversos tamanhos de investimento. Então, esse é o diferencial, né? Então, às vezes você consegue fazer entregas com um tamanho de investimento pequeno, e aí eu não estou falando nem de anunciante, porque tem anunciante com marcas ou produtos com verbas muito pequenas. E aí você consegue fazer uma entrega com um tamanho de verba menor. E evidente, projetos enormes, como programas inteiros, né, gerados, onde o anunciante fala, olha, eu queria ter aqui um programa inteiro onde eu pudesse gerar um determinado resultado, só que eu posso gerar o conteúdo junto com vocês e a gente criar um programa inteiro. Isso aconteceu no ano passado, por exemplo, com o Show do Milhão PicPay, que foi um sucesso absoluto, né? A volta, né? E aí a gente voltou com o Celso Portiolli e foi um baita sucesso, inclusive relatado pelo próprio cliente. Então é isso, né? Você tem desde que eu brinco, a verba muito específica, muito pequena, até projetos de tamanho. Então essa é o range que a gente trabalha, né? É bastante amplo. Legal. Agora, Fred, para finalizar, só para saber o futuro assim do SBT, quais são os próximos passos, assim, algum plano de imagem do SBT que vocês têm em mente? Ou vocês já estão seguindo a coisa como está? O que vocês têm? Não, esse é o ponto, né? Quer dizer, você ter essa comunicação sempre atualizada, né? Então isso está no nosso radar,
né, de você estar sempre próximo da nossa audiência, de você estar sempre conversando com a nossa audiência, né, quer dizer, como eu brinquei, né, nós temos os SBTistas que são fãs absolutos da marca e como você faz com que essa marca se torne sempre robusta e relevante. Isso é um trabalho contínuo, né, quer dizer, então é evidente que posicionamento de marca a gente está sempre olhando para ela, temos pesquisas específicas para isso, para fazer avaliação de como está a nossa marca, de quais são os próximos passos. E é evidente que a gente vai ter novidades aí em breve, mas só vou adiantar isso, mas esse é um ponto que realmente a gente tem um cuidado, como qualquer empresa, ainda mais a nossa que é de comunicação, tem que ter com uma marca tão forte e tão especial como é o SBT. Legal. Fred, muito obrigada por ter você aqui com a gente hoje. Esperamos tê-los aqui mais vezes. E fiquem ligados para ter mais um Notável do Marketing aqui em Money Talks. Até mais. Muito obrigado.